Teremos agora a catequese do Papa Francisco em italiano, dando sequência à temática Curar o Mundo. O tema hoje, o destino universal dos bens e a virtude da esperança. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Le sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza. Perante a pandemia e as suas consequências sociais, muitos correm o risco de perder a esperança. Nesse tempo de incerteza e angústia, convido todos a aceitarem o dom da esperança que vem de Cristo. É Ele que nos ajuda a navegar nas águas tumultuosas da doença, da morte e da injustiça, que não tem a última palavra sobre o nosso destino final. A pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi A pandemia pôs em evidência e agravou os problemas sociais, especialmente a desigualdade. Alguns podem trabalhar de casa, enquanto para muitos outros isto é impossível. Algumas crianças, apesar das dificuldades, podem continuar a receber uma educação escolar, enquanto para muitas outras houve uma brusca interrupção. Algumas nações poderosas podem emitir moeda para enfrentar a emergência, enquanto para outras isso significaria hipotecar o futuro. Questi sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale. Estes sintomas de desigualdade revelam uma doença social. É um vírus que provém de uma economia doente. A economia é doente. Está enferma. É o resultado de um crescimento econômico desigual. Essa é a doença. Fruto de um crescimento econômico desigual, que é independente dos valores humanos fundamentais. No mundo de hoje, muitas poucas pessoas ricas possuem mais do que o resto da humanidade. E repito isso. Por quê? Nos fará pensar. Poucas pessoas ricas, um grupo, possuem mais do que o resto da humanidade. Isso é uma estatística pura. É uma injustiça que clama aos céus. E, ao mesmo tempo, esse modelo econômico é indiferente aos danos infligidos à casa comum. Não se cuida da casa comum. Estamos perto de superar muitos dos limites do nosso maravilhoso planeta, com consequências graves e irreversíveis, desde a perda da biodiversidade e alterações climáticas, ao aumento do nível dos mares e a destruição das florestas tropicais. A desigualdade social e a degradação ambiental andam de mãos dadas e têm a mesma raiz. A do pecado de querer possuir e dominar os irmãos e irmãs, de querer possuir e dominar a natureza e o próprio Deus. Mas esse não é o desígnio da criação. No princípio, Deus confiou a terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade para que dela cuidasse. Deus pediu-nos que dominássemos a terra em seu nome, cultivando-a e cuidando dela como se fosse um jardim, o jardim de todos. Enquanto cultivar quer dizer lavrar, trabalhar, guardar, significa proteger e preservar. Mas cuidado para não interpretar isso como uma carta branca para fazer da terra aquilo que se quer.
Não. Existe uma relação responsável de reciprocidade entre nós e a natureza. Uma relação de reciprocidade entre nós e a natureza. Recebemos da criação e damos por nossa vez. Cada comunidade pode tirar da bondade da terra o que precisa para a sua sobrevivência, mas tem o dever de a proteger. As duas partes. De fato, a terra precede-nos e foi-nos dada. Foi dada por Deus a toda a humanidade. E por isso é nosso dever assegurar que os seus frutos cheguem a todos, e não apenas a alguns. E esse é um elemento chave da nossa relação com os bens terrenos. Como recordaram os padres do Concílio Vaticano II, diziam eles: quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. De fato, a propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros. Não somos padrões, administradores. Os bens são seus, sim, mas para administrá-los e não para mantê-los egoisticamente. Para assegurar que o que possuímos seja um valor para a comunidade, a autoridade política tem o direito e o dever de regular em função do bem comum. A subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A propriedade e o dinheiro são instrumentos que podem servir à missão, ao desenvolvimento, mas transformamos-los facilmente em fins individuais ou coletivos. E quando isso acontece, os valores humanos essenciais são minados. O Homo sapiens deforma e torna-se uma espécie de Homo economicus, num sentido menor. Uma espécie de homem individualista, calculista e dominador. Esquecemos que, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres sociais, criativos e solidários, com uma imensa capacidade de amar. Nos esquecemos frequentemente disso. De fato, somos os seres mais cooperadores entre todas as espécies e florescemos em comunidade, como se pode ver na experiência dos santos. Um ditado espanhol que me inspirou essa frase. Diz assim: florescemos em racimo como os santos. Florescemos em comunidade, como se pode ver na experiência dos santos. Quando a obsessão de possuir e dominar exclui milhões de pessoas dos bens primários, quando a desigualdade econômica e tecnológica é tal que rasga o tecido social, e quando a dependência do progresso material
ilimitado ameaça a casa comum, então não podemos ficar de braços cruzados a assistir. Não, isso é desolador. Não podemos ficar olhando. Com o olhar fixo em Jesus e com a certeza de que o seu amor opera através da comunidade dos seus discípulos, devemos agir em conjunto, na esperança de gerar algo diferente e melhor. A esperança cristã, enraizada em Deus, é a nossa âncora. Sustenta a vontade de partilhar, fortalecendo a nossa missão como discípulos de Cristo, que partilhou tudo conosco. E isso foi compreendido pelas primeiras comunidades cristãs. E como nós, viveram tempos difíceis. Conscientes de formar um só coração e uma só alma, põem todos os seus bens em comum, dando testemunho da abundante graça de Cristo sobre eles. Estamos vivendo uma crise. A pandemia nos colocou todos em crise. Mas recordem-se, de uma crise não pode se sair igual. Ou saímos melhores ou piores. Essa é a nossa opção. Depois da crise, continuaremos com esse sistema econômico de injustiça social e de desprezo pelo cuidado da criação do meio ambiente, da casa comum. Pensemos. Que as comunidades cristãs do século XXI recuperem esta realidade. A cura da criação, a justiça social, vão juntas, dando assim testemunho da ressurreição do Senhor. Se cuidarmos dos bens que o Criador nos concede, se partilharmos o que possuímos, para que ninguém sinta sua falta, então, de fato, podemos inspirar a esperança e regenerar um mundo mais saudável e mais justo. E para terminar, pensemos nas crianças. Daí, essas estatísticas. Quantas crianças hoje morrem de fome? Por não uma boa distribuição. Por um sistema econômico, como eu disse antes. E quantas crianças hoje não têm o direito à escola? Pelo mesmo motivo. Que seja essa imagem das crianças necessitadas por fome e por falta de educação, que nos ajude a entender que depois desta crise devemos sair melhores. Muito obrigado. Encerra assim Papa Francisco a sua reflexão desta quarta-feira, 26 de agosto, com seu olhar para as crianças.